O crescimento da igreja. Fique conosco até o final deste vídeo para você entender como Deus trabalha para fazer a sua obra crescer aqui na face desta terra. Um grande abraço para todos vocês que estão ligadinhos em nosso canal. Inscreva-se no canal Ide Pregar e Pastor Jairo Freitas. Dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário, deixe o seu like. É muito importante para o crescimento deste canal. E agora, vamos para o melhor. A infalível Palavra de Deus. O texto bíblico de hoje está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, meus amigos, nós vamos falar sobre o crescimento da igreja. Nós sabemos que a igreja, como instituição, historicamente falando, ela começou no dia de Pentecostes. Ela já tinha começado antes. Quando Jesus escolheu os 12 discípulos, que ele passou a chamá-los de apóstolos, ali a igreja começou. Mas para a história da igreja, tudo começou no dia de Pentecostes, com a decisão de aproximadamente 3.000 pessoas. No domingo seguinte, mais 2.000 pessoas, e assim a igreja foi crescendo geometricamente até chegar aos dias de hoje. Mas foi um processo. Há vários livros que contam a verdadeira história da igreja. Quando eu falo em igreja, não estou falando em denominação. Eu estou falando da igreja que Jesus começou. É desta igreja que eu estou falando. Amém, amigo? Pois é. Então, o texto aqui nos mostra o processo de crescimento da igreja, e Paulo teve tudo a ver com o crescimento da igreja, só que ele passou por um processo. Agora veja bem, como eu falei no vídeo anterior, ele não foi bem aceito em Jerusalém, porque lá em Jerusalém ele andava de casa em casa, prendendo pessoas, perseguindo pessoas, em nome de uma denominação religiosa. Infelizmente, a perseguição continua. No Brasil, a perseguição é um tanto quanto clássica. É uma perseguição disfarçada do verdadeiro cristianismo. Tá? Nos dias do apóstolo Paulo, foi diferente. Ele foi perseguidor e depois passou a ser perseguido. Ele chegou em Jerusalém pregando. Só que o próprio povo não acreditava nele porque a fama dele não era boa. A igreja até se dividiu. Barnabé apresentou ele para os apóstolos, fez amizade, falou bem de Paulo, como ele foi lá em Damasco, mas o povo de Jerusalém não deu crédito e Paulo ficou decepcionado. Então, pegaram ele, levaram para Cesareia e de Cesareia levaram ele para Tarso. Então, é sobre isso que nós vamos passar aqui, meditando em 2 tópicos da mensagem. Primeiro tópico, pastora Sara. O testemunho de Paulo em Jerusalém. Texto bíblico. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome de Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Você ouviu bem, amigo?
Foi exatamente isso que aconteceu. Paulo era ousado. Deus usa-nos com aquilo que nós temos, com aquilo que ele nos deu. Paulo era eloquente. Paulo era um advogado. Foi educado aos pés de Gamaliel. Homem que conhecia as leis judaicas. E em nome da lei ele pregava e perseguia. Mas agora, como ele se encontrou com Jesus, ele dava o testemunho dele. Como Deus fez na vida dele. Só que as pessoas não acreditavam pelo passado dele. Mas não é porque a pessoa teve um passado infeliz que a pessoa agora vai continuar vivendo do mesmo jeito. Não. Paulo sabia com quem ele tinha se encontrado na estrada de Damasco. Paulo agora sabia para quem ele estava trabalhando. No passado ele trabalhava para a religião, mas agora ele estava trabalhando para aquele que está acima de qualquer religião. Agora ele estava trabalhando para Jesus, aquele que disse: Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. A vida dele foi transformada. Eu imagino que aquela palavra, Paulo, eu sou Jesus a quem tu persegues, essa palavra ficou batendo na mente dele o tempo todo. É como se ele quisesse recuperar o tempo perdido. Por isso ele pregava ousadamente em Jerusalém, dava o testemunho dele sem medo de morrer. Sem medo de morrer. Paulo não tinha medo de morrer, não. Por quê? Mais tarde, inclusive, ele foi arrebatado até o terceiro céu. Era Deus dizendo: Paulo, não tem medo não. Eu vou te mostrar para onde tu vais. O dia que tu fores morto, tu terás plena convicção do que vai acontecer contigo após a tua morte. Paulo tinha plena convicção, como eu também tenho. O próprio Jesus disse: olha, vocês não devem ter medo daqueles que podem matar o corpo. Vocês têm que ter medo, vocês têm que respeitar, vocês têm que ter temor daquele que pode lançar a alma e o corpo no inferno. A esse aí vocês têm que ter medo. Então eu, pelo menos, eu não tenho medo de morrer. Não. Por quê? Porque eu sei para onde eu vou, para onde a minha alma vai, o meu espírito, após a minha morte. Eu tenho plena convicção. É por isso que eu prego com esta ousadia, com esta coragem. Amém por isso? Então vamos agora para o segundo tópico, pastora Sara. A rejeição de Paulo em Jerusalém. Texto bíblico. Sabendo-o, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Meus irmãos, meus amigos, vocês perceberam o paradoxo? A igreja só foi crescer depois que Paulo foi mandado para Tarso. Olha a decepção dele. E ele saiu pregando de sinagoga em sinagoga. Mas o povo não deu crédito à pregação dele. Agora, se você prestar atenção, se você continuar estudando o livro de Atos, vamos continuar estudando o livro de Atos. O que vai acontecer na vida de Paulo? Ou o que aconteceu? Ele passou 3 anos em Tarso. Nos 3 anos que ele passou lá em Tarso, aí sim, lá o Espírito Santo que o encheu. Você lembra? Que quando Ananias orou por ele, ele ficou o quê? Ele foi cheio do Espírito Santo. Exatamente. Os 3 anos ou 4 anos que ele passou lá em Tarso, que era a sua terra, o Espírito Santo trabalhou. Revelou para ele o que não revelou para ninguém. Não revelou para os profetas, não revelou para os 12 apóstolos, agora o Espírito Santo revelou para ele
os mistérios, os dons espirituais. Deus não revelou para Pedro, Tiago, João, não. Revelou para quem? Para Paulo. Foi Paulo que escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, sobre os 9 dons espirituais. Foi para Paulo que Deus revelou os dons ministeriais. Então, amigo, foi para Paulo que Deus revelou o terceiro céu. Será que Paulo tinha comunhão com Deus? Mas tudo isso ele recebeu lá em Tarso. E aí, Barnabé, depois de 3 anos, foi lá em Tarso, creio eu, por revelação de Deus. Saulo, eu vim te buscar para você ministrar a palavra em Damasco. E ali foi grande o mistério de Deus, lá em Antioquia, por exemplo, lá o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária. Então, meus irmãos, a igreja cresceu em Jerusalém com a saída de Saulo, mas também o mistério, porque Deus, amigo, ele sabe como trabalha na vida daquele que ele chama. Deus não chama os capacitados, mas ele capacita os que ele chama. Paulo era capacitado, intelectualmente, mas ele precisava ser capacitado espiritualmente. Foi o que aconteceu nos 3 a 4 anos que ele passou lá em Tarso, sua cidade natal. Quero dizer para você, amigo, concluindo esta mensagem, que assim como Deus capacitou o apóstolo Paulo espiritualmente, já que ele era muito capacitado, ele era um intelectual, falava vários idiomas, mas ele não era capacitado espiritualmente. E o Espírito Santo, volta a dizer, ele não chama os capacitados. Você pode ver as pessoas capacitadas que você conhece, ou aí onde você está, aí onde você mora. Você pode ver, essas pessoas, a maioria delas não quer nada com Deus. E aqueles que ninguém dá nada por eles são os que estão hoje pregando o evangelho. Por quê? Porque foram capacitados por Jesus, pelo Espírito Santo. Eu sou um deles, tá? Eu sou um deles. Ele também me chamou e me capacitou para eu pregar o seu santo e poderoso evangelho. Ele quer fazer a mesma coisa com você. É por isso que eu quero orar por você agora. Você precisa dar o primeiro passo para que esse processo se cumpra na sua vida. E qual é o primeiro passo, pastor? Aceite a Jesus. Aí o Espírito Santo ele vai lhe convencer e vai também lhe capacitar para que você também, neste tempo, seja um grande ganhador de almas para o reino de Deus. Pai, em nome de Jesus, que eu te apresento todas as pessoas que estão assistindo a este vídeo. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia do arrebatamento da igreja. Assim seja. Amém, amém e amém. E agora, eu quero orar pelo Brasil. O Brasil precisa das nossas orações. Vamos nos unir em oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Por isso, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o povo brasileiro. Paizinho, o Brasil é teu. Esta nação é tua. O povo brasileiro te pertence. Senhor, não quer que ninguém passe a eternidade no lago de fogo, no inferno. Senhor não quer isso. Senhor quer que o povo passe a eternidade no céu. Mas para morar no céu, tem que aceitar o dono do céu. O Brasil precisa aceitar, ter comunhão com o dono do céu. Perdoa o povo brasileiro. Registra o nome do povo brasileiro no livro da vida. E que todas as pessoas que habitam este país tenham as suas vidas transformadas pelo poder do Deus Santo e poderoso Evangelho. Obrigado, Paizinho, pelo que o Senhor está fazendo neste momento, na vida de milhões de pessoas. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado.
Obrigado pelo carinho e pela atenção de todos vocês. No próximo vídeo, espero contar com a audiência de todos. Não esqueça de compartilhar tudo que você viu e ouviu através desta mensagem. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Graças a Deus!